Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Estava aqui ontem com vocês em mais uma das nossas palestras e hoje estou de volta para falar um pouquinho mais de tecnologia. Meu nome é Robson Santos, especialista de produtos pela Siemens, e o meu desafio hoje é falar um pouquinho do universo de controladores Simatic dentro das aplicações de Motion Control e também os diferenciais de robótica que esses controladores empregam para uso ali no chão de fábrica. Antes de eu começar a nossa conversa aqui, eu vou fazer um convite para vocês assistirem comigo um vídeo de um dos nossos parceiros e clientes, que é a Pacmatic, que utiliza muito e em larga escala um pouco dessas tecnologias que a gente vai citar agora. Atualmente a gente tem uma parceria com a Siemens, entre Pacmatic e Siemens, na linha de Motion. A gente atualmente usa 100% dos equipamentos eletrônicos Siemens nas nossas máquinas. O desenvolvimento foi feito com suporte total da Siemens nessa linha de equipamentos, os quais são controlados totalmente com tecnologia Motion, permitindo uma maior velocidade de produção nos nossos equipamentos e uma precisão geral aí de todo o processo. Esse processo exige parcerias com fornecedores que possuam o mesmo propósito que o nosso. É o caso da parceria Pacmatic-Siemens, parceria de longa data que se estreitou nos últimos anos com o nosso atendimento das exigências do mercado, onde o emprego de altas tecnologias é uma premissa constante, né? Dessa forma, foi possível o aumento do portfólio Pacmatic, com novos equipamentos voltados para a área de embalagens, entre eles paletização, finais de linha em geral, entre outros. Com isso a gente ganhou muitos clientes, uma demanda muito boa na parte de velocidade de máquinas, entrega de tecnologia, e a gente cada vez mais está tendo sucesso no mercado com essa parceria. E nesse mesmo sentido de preocupação da Pacmatic, né, de termos como premissa o emprego de tecnologias em nossos equipamentos, também temos a parceria Siemens com aplicações de tecnologias da indústria 4.0, que é também uma necessidade real, né, e concreta já de atendimento ao mercado, onde a Pacmatic cada vez mais está trabalhando para que a gente tenha esse acesso remoto fácil e prático e rápido, para que os clientes tenham tudo isso para se atribuir, né? Então a gente está trabalhando forte agora com a Siemens para que a gente tenha essas tecnologias em mãos e a gente consiga trabalhar cada vez mais o acesso remoto, evitar deslocamento, evitar custo excessivo. A Siemens tem um nome muito forte, uma marca muito potente no mercado, e isso acaba agregando para a marca Pacmatic. Atualmente a parceria entre Pacmatic e Siemens ela é muito boa. Nós temos uma entrega muito bem qualificada da equipe Siemens, tendo visitas frequentes, contato direto com o vendedor que atende a nossa conta. Isso é muito gratificante para a Pacmatic. Resumindo, essa parceria Pacmatic e Siemens, sem dúvidas, é uma parceria de sucesso. Bom, meu trabalho ficou até um pouco mais fácil aqui depois do relato dos meus amigos André e Thiago, que utilizam lá na Pacmatic muito do que a gente vai falar aqui hoje. Antes da gente abordar de fato ali o benefício dos nossos controladores, vamos entender o que são essas aplicações de Motion Control, né? E quais são elas também. As aplicações de Motion Control, elas estão relacionadas também ao movimento com que as máquinas precisam executar. Aqui, já nessa demonstração, a gente vê alguns desses cenários de movimentação. Posicionamento, CAM, que é a movimentação em 2 eixos, ou, por exemplo, cinemáticas.
Motion Control está associado à movimentação, está associado a sincronismo de eixo. Então, toda aplicação que precisa de um movimento preciso e também sincronizado com um segundo ou com um terceiro movimento é uma aplicação de Motion Control. Para ficar um pouco mais claro nas nossas mentes aqui, essas duas últimas aplicações aqui, como CAM ou cinemáticas, elas estão mais voltadas a um controlador específico do nosso portfólio, que é o E7500T, ou até mesmo uma outra variação desses controladores chamado Drive Controller. Vamos exemplificar com uma aplicação real aqui, uma máquina que eu trouxe nessa animação. O primeiro movimento da máquina é um movimento simples de posicionamento. O segundo é um movimento sincronizado, também de posicionamento, mas, por exemplo, de uma furação ou da marcação de um texto, ou uma furação em um produto ou um componente que está sendo fabricado ali nessa linha. E, por fim, a gente tem um robô de paletização ou de final de linha. Esse robô trabalha em sincronismo com a linha e trabalha em sincronismo com os seus próprios eixos. Todas essas soluções que estão sendo apresentadas aqui podem e são possíveis através do uso dos controladores Simatic E7500T. E isso vai levar a gente a pensar que essas aplicações vão ser um pouco desafiadoras também, mas elas podem ser simples se a gente olhar para um conceito que a Siemens trouxe para facilitar a engenharia que a gente utiliza dentro dessas aplicações. O conceito que eu vou apresentar aqui para vocês se chama objetos tecnológicos. Para quem está um pouco mais familiarizado com o universo Siemens e o TI Portal, isso não é tão novidade, mas os objetos tecnológicos facilitam muito a vida de um programador quando ele precisa trabalhar uma aplicação mais complexa de Motion Control, por exemplo. O que eu estou querendo dizer é que as soluções e as funções de Motion Control são simplificadas dentro de uma estrutura única no TI Portal, que é o objeto tecnológico, que vai cuidar do diagnóstico, mensagens de alarme, a interface entre o controlador e o acionamento, o inversor de frequência, por exemplo. Os objetos tecnológicos estão também associados a uma outra característica, que é o PLC Open, uma padronização de blocos de programação. O que isso significa, Robson? Significa que, se você utiliza hoje um outro fabricante de controladores que segue o padrão de blocos do PLC Open, você não vai ter dificuldade em implementar todo o seu conhecimento na tecnologia da Siemens, utilizando o conceito de objetos tecnológicos, porque nós também seguimos esse padrão chamado PLC Open. E tão importante quanto ter essas funções simples ou sofisticadas ou mais engenheiradas dentro de uma plataforma única e com um conceito que simplifica o uso dessas funcionalidades, é poder testá-las. A minha amiga Bianca gosta muito de abordar o tema de simulação, e o TI Portal também é simulação para objetos tecnológicos. A gente consegue simular o funcionamento e o monitoramento desses objetos tecnológicos sendo aplicados de fato. Seja um objeto tecnológico para uma função simples de movimentação, como um posicionamento básico, ou um objeto tecnológico para uma função muito mais sofisticada de automação, como uma cinemática, um robô de 2 ou 3 eixos que já está pronto dentro do TI Portal e só precisa ser parametrizado basicamente. A gente está falando de robô e eu vou aproveitar para abordar mais um dos temas aqui da nossa conversa. Robótica também é Simatic. A Siemens traz para o mercado uma biblioteca que facilita a integração de sistemas robotizados e células robóticas dentro do controlador. A gente vê uma crescente muito grande na utilização de robôs dentro do chão de fábrica, seja na América, no Brasil, na Ásia. Isso já é uma realidade
e não tem volta. Sistemas robotizados podem ajudar na transformação digital de qualquer indústria e alavancar a performance dessas empresas. E quando a gente olha para essas aplicações com robôs em fim de linha, início de linha, existe um grande desafio relacionado. Como que eu trabalho diversos fabricantes de robô e diversas tecnologias e diversas ferramentas de uma forma mais simples? Afinal, é difícil imaginar que um processo produtivo vai ter só um tipo de fabricante de robô. Se eu tenho muitas ferramentas, consequentemente eu também terei diferentes hardwares para controlar e programar esses robôs. A Siemens traz um conceito um pouco diferente para esse universo de robótica, que é um conceito chamado Simatic Robot Library. O que isso significa? A gente padronizou a conexão e a conectividade com esses robôs de diversos fabricantes para que o programador possa agora, utilizando o TIA Portal, um controlador E7500 e uma IHM da própria Siemens, fazer tudo o que ele fazia no passado com controladores dedicados e específicos de robô. Toda a programação é feita no TIA Portal, a interação com esses sistemas robotizados é através do E7500, não necessariamente o T, mas o E7500 padrão, e utilizando uma biblioteca que nós chamamos de Simatic Robot Library. É um conceito bastante inovador e muito interessante, que facilita demais a vida do integrador de sistemas ou do fabricante de máquinas e até mesmo do cliente final, porque a gente coloca dentro de uma interface única e padronizada a interação com esses sistemas robóticos. Um especialista de automação que já está familiarizado com o uso do TIA Portal e os nossos controladores vai ter pouquíssima dificuldade para parametrizar ou programar um robô de início ou de final de linha. Essa biblioteca está ganhando cada vez mais aderência no mercado e cada vez mais participação dos fabricantes de robô. Para isso, eu convido você a entender um pouco mais da biblioteca Simatic Robot Library, que traz aí a integração com o TIA Portal, já disponível com muitos fabricantes de robô. Eu agradeço muito a participação de vocês e devolvo a palavra para você, Rafa, aí no estúdio.